Geraldo, ele diz assim, ó: você falou do custo de um inventário normal, mas para se ter uma comparação, qual o custo para ter uma hold familiar? Aí ele já emendou em outra, dizendo assim, complementando a pergunta anterior, quais os impostos que uma hold paga? Ótima pergunta. É uma pergunta que sempre surge, na verdade, aí pra gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide para facilitar, para falar os números. Usamos esse mesmo slide no dia da palestra, que a gente trouxe ali para vocês um caso real, trocando os nomes, né, que é o caso do Rafael, mas assim vocês vão conseguir comparar e entender o que gasta no inventário e o que gasta, né, o que se paga para fazer esse sistema de hold, né, esse planejamento patrimonial. No inventário, só para retomar aqui o raciocínio com vocês, os pais do Rafael compraram esse imóvel por 250 mil há mais ou menos 20 anos atrás. E na data do inventário, utiliza-se o valor atual do imóvel para ir para inventário, para os cálculos, e estava avaliado em 1.150.000. Então, os cálculos é em cima desse valor, de 1.150.000. E ali foi gasto com imposto, que é o ITCMD, 4%, porque é aqui no nosso estado de São Paulo, né? Se fosse, por um exemplo, o estado do Rio de Janeiro, lá é progressivo até 8%. Certo? Então, se fosse no Rio de Janeiro, esse mesmo cálculo, lá seria o dobro, por ser 8%. Mas aqui foi 46 mil só com esse imposto, que paga no inventário e também numa doação. Honorários, 8%, que é o da tabela da OAB do Estado de São Paulo, no caso de inventário sem litígio, porque se tiver litígio é 10%, mas no caso do Rafael só tinha ele, então não tinha briga, 8%. Gastos com cartórios, R$5.000, certidões, que é outro cartório, R$3.000, registro de imóveis, R$7.000. Só que teve aí também o imposto do ganho de capital, 15%, R$100.500. Por que teve esse ganho de capital? Porque o Rafael, como na maioria dos casos, a pessoa não está preparada naquele momento para gastar com o inventário, pagar as custas do inventário. Então o que acontece? O imóvel vai à venda, que foi o que o Rafael fez, colocou o imóvel à venda. Só que para vender um imóvel durante um processo de inventário, não tem como vender ele pelo valor de mercado. Tem sempre um deságio, que em média ali, o normal é 20% de deságio. Então o Rafael vendeu por 900 mil esse imóvel e teve que pagar, como ele vendeu, né, de 250 mil, teve aí o ganho de capital para vender um valor superior a esse valor, que foi os 900 mil, teve que pagar o ganho de capital. Então, nesse caso do Rafael, o total dos gastos com o inventário ficou em R$253.500, ou seja, nesse caso, ficou em 42% do valor que ele tinha, do imóvel, o valor que ele tinha ali, que deveria ser dele, na verdade, já que os pais trabalharam para ficar para ele o imóvel, ele teve que perder, teve essa perda patrimonial de 42%. Esses R$253.000 foi embora. Já se o pai e a mãe do Rafael tivesse constituído esse sistema de hold e feito planejamento sucessório com esse sistema, teria sim pago 4% do ITCMD, porque o ITCMD também incide aqui na hold. Tem casos que dá sim para evitar o ITCMD, só que nesse exemplo aqui pagaria o ITCMD, só que não em cima do valor do 1.150.000, mas sim em cima dos 250 mil, que foi o que eu informei vocês, que foi o valor que os pais compraram o imóvel, que era o valor que estava declarado no imposto de renda. Então, de 46 mil de ITCMD caiu aí para 10 mil de ITCMD, já tem, né, uma economia considerável. Os honorários, que no inventário nós temos que cobrar em cima do valor do patrimônio, aquela porcentagem, os 8%, aqui nós não cobramos em cima do patrimônio, não tem porcentagem em cima do patrimônio, certo? É por hora de trabalho. Então, quando é feito o planejamento para vocês, o croquis estrutural, lá vem detalhado o que vai ser gasto em cada fase, qual o tempo de duração para a constituição da hold, e nesse caso aqui, por 35 mil, teria pago os honorários para poder constituir esse sistema. Zero de cartório, zero de certidões. Aqui teria também sim o registro de imóveis, só que também, em vez de ser 7 mil, apenas 3 mil reais, porque é em cima dos 250 mil. Não tem ganho de capital, não tem perda patrimonial, não tem que sair vendendo, dilapidando o processo, então é zero. Olha a diferença. Nesse caso, para constituir esse sistema, seria 48 mil reais, sendo que a família do Rafael perdeu do patrimônio da família R$253.500. Então essa é a diferença, Geraldo.
comparando aqui os gastos, o que se paga no inventário e também os gastos que teria, como ele perguntou aqui, né, os gastos da road, que imposto que pagaria, nesse caso pagaria o imposto do ITCMD, teria também o registro de imóveis, certo? E os honorários para a constituição desse sistema. É isso.